Oi pessoal, esse é o Zonecast especial de fim de ano para você. Primeiramente, Feliz Natal! Muito obrigado para você que acompanha a nossa primeira temporada, que encerra exatamente com esse programa especial de fim de ano em que a gente relatou Brasília. Falamos nesse programa ou nesses programas sobre história de Brasília, sobre a música de Brasília, o rádio em Brasília. E o programa especial de hoje é com Henri Cristo, uma personagem muito icônica no Brasil, e ele mora aqui no Gama. E por causa disso, já vem a explicação. A gravação foi feita exatamente na casa de Henri Cristo, que fica no Gama. Em função disso, não terá a mesma qualidade no som que você acompanha nos programas da Webzone. Então, o som fica um pouquinho prejudicado, mas você vai entender direitinho quando ver o programa de hoje daqui a pouco. Mas um conteúdo sensacional, com várias histórias, com polêmicas. Mas eu convido você então a ficar com o programa a partir de agora, Henri Cristo, no Zonecast, já desejando para você também um ótimo 2024. Feliz Ano Novo, um abraço. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou enviado do Pai, voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, empodocos, falcatruados, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Há uma liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, que são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nesto com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda, ignorante, desperta-te. Sou Henri Cristo, filho do homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte de mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não seres julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate apreciar. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da inteira. Que tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas, sejam bem-vindos. Muito obrigado, esse é o Zonecast. Primeiro agradecendo por receber a gente aqui na casa, né, nesse espaço aqui. Eu queria saber o seguinte: o senhor começou falando sobre todas essas questões das guerras, e a gente vive um mundo bem controverso atualmente, né, de muita disputa, de muita briga dentro da própria casa. E uma palavra que sempre foi muito forte, não sei se esse é um mistério, mas eu sempre entendi como um mistério, seria o amor. O que está faltando nas famílias? Amor, como é que o senhor tem visto exatamente
essa situação, esses conflitos que tem da sociedade e também dentro da própria casa? Fazem mais de 40 anos que eu falo em 2 continentes e agora ao mundo, pela web, sobre guerra, sobre a hecatombe nuclear. Faz mais de 40 anos que eu falo isso. Então, o amor verdadeiro não permite, o amor verdadeiro não permite colisão, não permite. O amor verdadeiro, ele é a base da vida simples. A paz, o equilíbrio. Mas já que falasse sobre isso, então eu vou dizer por alto o que eu falei nos últimos 40 anos em toda a América Latina, em todos os países da América Latina. Claro, onde eu pude falar, porque do Paraguai foi expulso, da Venezuela, mas nos outros países onde estive, falei nas praças públicas, nas televisões, sobre, nós bem 40 anos atrás, sobre a hecatombe nuclear inevitável. Eu disse assim, os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim desse mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos se submeterão a um processo de justa posição espiritual e permanecerão fiéis a Ele, cumprindo-se o que eu disse há milênios, que chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Os eleitos e seus descendentes não quererão disputas políticas, territoriais nem religiosas. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens. As prisões serão transformadas em escolas. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo e o espírito. Porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem dos seus instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, conhecia a mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo vital que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mão terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência entre o olhar lúcido e o aprovador do nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje, ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana aqui. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Com isso eu falei em toda a América Latina e na Europa. Durante 9 meses que eu vivi na Europa, 7 na França, quando expulso da Inglaterra, ensinei a quem queria ouvir. E agora, retornando à tua pergunta do amor, quem é que sabe o que é amor? Casamento é amor? Para mim, não é amor. Casamento é um negócio. Amor não é uma decisão? Espera um pouquinho. O casamento é um negócio que precisa de testemunhas, inclusive. Que depois tem na justiça, os bens. Hoje em dia existe até casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tudo isso é uma maravilha. Então tá. Eu sei que estão atropelando etimologicamente a palavra casar, casamento. Mas isso não é Deus. Etimologicamente,
A palavra casal, casamento, compreende pessoas de sexo diferente para fins procriativos, coroado pelo amor. Seria o caso, mas não é mais. Então o amor é um sentimento que raramente alguém possui. Quando um casal se ama de verdade, não se separam por nada desse mundo. Por isso não precisava casar. Mas se casaram por convenção. Mas eu conheci, na minha longa caminhada sobre a Terra, eu tenho 50 e poucos anos de vida pública, conheci porque vivi 10 anos como consultor metafísico antes de jejuar, antes de saber quem sou. E eu vi na minha longa caminhada sobre a Terra pessoas que de veras se amavam, de veras. Olha, eu conheci no Rio de Janeiro uma jovem de uns 30 anos e ela estava carregando, lá em Copacabana, estava carregando uma cadeira de roda com um cidadão de uns 70. E ela cercou-se de mim e pediu para mim se eu podia pedir uma bênção para ele, para ela. Eu disse, sim, eu vou pedir uma bênção, Pai, para que abrevie o sofrimento dele. Que daí também será bom para ti. E ela entendeu que pediu uma bênção, Pai, que era para que ele partisse e descansasse. Ela disse, não, Senhor, não. Eu queria que o Senhor pudesse uma bênção para ele ter saúde. A única razão pelo meu amor, esse era um amor. O homem daquela idade era, os dois se amavam realmente. Eu conheci pessoas que se amavam, que quando um partia, não tinha mais interesse nenhum, ficava vivendo espiritualmente ligado àquela outra pessoa. Assim, mas eu não estou falando isso por julgar errado quem ama de outra forma. Só estou dizendo que o amor verdadeiro ninguém consegue diluir. O amor verdadeiro não impõe, demanda, compromisso, nada. É uma coisa sagrada, íntima. Pode ser, pode haver amor entre homens, sim. Às vezes dois irmãos podem se amar verdadeiramente, platonicamente. Mas não estou falando em carne, em sexo. Agora cada um pensa o que quiser. Só sei dizer que o amor, há 2000 anos eu falei que a caridade ia se esfriar, falei 2000 anos sobre tudo isso. Porque hoje em dia, brincadeira, né? Tem 8 bilhões de habitantes oficialmente na Terra. 8 bilhões. Mas é muito mais, porque não contabilizam os clandestinos. Só que no Brasil tem várias pessoas que não foram registradas. Tem muito mais de 1,5 bilhão famintos. Também tem os clandestinos. E também muito mais de 1,5 bilhão estão tomando água suja. E então, a multiplicação dos habitantes da Terra, bípedes, que vêm com alma, vêm sem alma, vêm das bestas. Você vê algumas vezes alguém diz, isso é um desarmado que cometeu um crime, matou não sei quantas crianças, o que seja. De veras, porque eu não confundi alma e espírito. O espírito, espírito qualquer, até mosca pode ter. Agora, a alma é um estado elevado que concerne aquilo que foi dito nos primórdios, que o homem é semelhante a Deus, porque ele tem essa conexão com Deus. Os animais que sobrevivem sobre a terra, todos os seres que se movem sobre a terra, são animados pelo sopro divino, sim. Mas só que eles não têm pecado porque não têm livre-arbítrio. Tem um inseto que é animado, sim. Qualquer animal, mas ele não tem livre-arbítrio. Ele não tem, eu não quero confundir, ele não tem livre-arbítrio. Enquanto que os terráqueos, os humanos, têm livre-arbítrio, podem escolher entre o bem e o mal, podem escolher viver uma vida saudável ou não. E os animais não. Uma onça pode matar 10, 20 pessoas, crianças que seja, ela não tem pecado nenhum, porque ela não tem livre-arbítrio. É a natureza dela. Mas é uma coisa que eu levaria o resto da tarde para responder, e senão vocês vão ouvir esse aluno, mas as perguntas me fazem. Eu respondo a contento, ou dizem que eu não, como faziam nas inúmeras vezes que eu fui na televisão, que me interrogavam, e daí 4, 5 pessoas, eu fazia uma pergunta capciosa para mim, quando eu ia começar a responder, já um outro fazia uma mais capciosa ainda, e outro mais uma, e não deixava eu responder, para o povo pensar que eu não sei responder. Então aqui na casa do meu pai, é claro, eu respondo, e se
falta alguma coisa na pergunta que me fizesse, pode fazer. O objetivo não é nenhuma pergunta capciosa. Não, o assim, objetivo eu sei, é exatamente... eu estou dizendo lá. Claro, claro. Você não sabe, você não viu nada de mim. Não, eu conheço bem e... Com certas criaturas aí, inclusive Tomás Torquemada, reencarnou na Espanha, mas voltou aqui, me enfrentou várias vezes. Ele tinha aqui o Cardinal de Quevedo, e ele me enfrentou muitas vezes. E daí não deixava responder. Entorta meu dedo, só dizia isso, entorta meu dedo. É que o senhor citou do Padre Quevedo, eu não ia perguntar, mas não é que o senhor viu o Padre Quevedo, principalmente quando, como o senhor falou, que praticamente na TV ou em vários programas, o senhor tinha uma espécie de inquisição ali naquele momento, ou de cobrança sobre o que o senhor falava e aquilo que lhe contestavam naquela ocasião. Como é que o senhor via a figura do Padre Quevedo e esse tipo de postura que se tinha com relação ao senhor? Eu era convidado, os programas que me convidavam, me convidavam visando a divulgação. Sabiam, como eu escutei uma vez um jornalista falar que eu não estava escutando, ele não sabia que eu estava escutando. Lá em Curitiba, na TV Iguaçu, disse assim, na TV Canal 6, perguntaram, mas então por que vocês convidam ele? Se ele é tão grosseiro, tão encolerizado, etc. Ele provoca a minha coisa. Ele respondeu que quando a gente convida ele, as palavras dele não são minhas palavras, não é verdade. Que eu rogo praga, nunca roguei praga, não roga praga, amaldiçoa, mas quando a gente bota ele no ar, as outras televisões, até os funcionários das outras televisões ficam assistindo. Por isso que a gente convida eles. Em Curitiba eu fiquei 24 anos sediado, e lá onde eu fui, participei de N, foi lá que eu me encontrei pela segunda vez. Que a primeira vez foi na Faculdade de Filosofia de La Paz, na Bolívia. E daí ali, ele veio lá, foi contratado para me questionar, achavam que ele ia pregar lá na Espanha, com Tomás Torquemada. Ele era caçador de hereges, e aqui no Brasil ele era caçador de enigmas, que a televisão mostrava. Pois é, então ele achou que ia me caçar, que ia fazer alguma coisa. O senhor se incomodou muito? Não, ao contrário, se você olhar bem as aparições, sim, ele ficava assim, sem jeito, ele só sabia dizer uma coisa. Não existe. Sabe? Não existe. Não, é isso. Entorta o meu dedo, entorta o meu dedo. Pode ver, toda vez. Aí eu descobri que era um vício dele, em que ele entortasse o dedo. Me obrigou um dia a pegar isso, até dizer que eu não ia nem pegar no dedo, porque eu sabia como era sujo, porque eu sabia onde ia pegar. Aí a Luciana Limene foi cheirar o dedo e saiu com a cara de novo. Tudo isso aconteceu no Deus, porque... Ou seja, criava uma... Eles criavam, né? Então aí eu... Até porque a TV cria, né? Sim, obviamente tem que ter a história. Aí me dizem, por que tu ias, Inha? Por que eu ia? Porque meu pai disse que eu vim aqui, eu tenho que reaparecer. Eu nunca fui comediante, mas fui num programa de comédia. Aceitava os convites, porque meu pai disse que eu tinha que reaparecer para a humanidade, já que a televisão convencional não me boicotava. Só para você ter uma ideia, tinha uma ordem de boicote internacional contra mim. Uma vez eu estava dando uma entrevista na frente da TV, lá em Vitória, Espírito Santo, TV difusora, se não me falha a memória. E veio a chefe de direção lá de dentro para fora, nós estávamos passando por lá, me pegaram. Aí ela disse, não tem ninguém, ele está sob o cordão aberto, assim que mulher. Você deve saber o que é aberto. Pois é. Daí a pessoa falou de entrevista. Então eu tenho consciência que a Internacional Desinformação Organizada estava encarregada. Meu pai sabe por quê? Porque inclusive também estava previsto isso, de não deixar eu falar. Está em Lucas 17, versículo 25 a 35, que a priori eu seria rejeitado por minha geração, assim como foi no tempo de Noé, está lá escrito, será quando vier o Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se núpcias, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio assim, consumiu tudo. Assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar. Está lá previsto, também está previsto
em diferentes lugares, como é que eu virei aparecer aqui na Terra. E aqueles que acham que comparam, né, com os que se dizem Cristo, é porque não são iletrados, ou então porque eles não têm cálculo, não sabem calcular o calendário. Porque todos que disseram que era eu, um foi enforcado por ordem judicial em Tóquio, o outro foi assassinado no Texas pela polícia, o outro levou ao suicídio mais de 1.000 seguidores aqui na Guiana Inglesa, o outro está preso na Sibéria, e aí por dentro. Eu passei por mais de 40 detenções e nunca precisei de advogado para sair da prisão. Só em Paris, 3 vezes numa noite me detiveram, depois, perdão, c'est pas possível croire que Cristo retornou sur la terre. Depois pediu perdão, depois do interrogatório. Mas alguém denunciava em Mônaco, denunciaram que tinha um monstro andando, como se eu fosse um monstro. Aí o delegado veio pessoalmente me deter, em Monte Carlo. Foi na delegacia, com interrogatório, boas horas. Aí no final disse, mas como é possível, assim sendo? Então eu queria que fizessem meus colegas. E fui lá, abençoei ele, me levou de volta para o Hotel França. Aí meu pai disse, minha missão em Mônaco já estava cumprida. Em Madrid, quando eu fui detido na frente do edifício da corte inglesa, cara, Preciado, o lugar mais central de Madrid naquela época. Os policiais que vieram me deter, eu estava subindo no elevador, falando, bom, desce daí. Desci. Mostrar a carteira, o policial me disse, que se o policial me abordar, você tem que me entender com eles. Onde você está ubicado? Onde eu estava hospedado? No Hotel Regina. Então vamos lá cambiar de vestes. Ele trocou a minha vez, não tenho, só tenho essa. Aí no momento que eu fui falando, aumentou o povo, e o povo começou a ficar revoltado com eles. Eles ficaram assim, saíram, então vamos para a chefatura da Guarda Nacional. Quanto mais eu ia andando, mais o povo ia atrás de mim. Quando chegaram na Guarda Nacional, o barulho era tão grande que o general veio para fora e disse, o que se passa, Quem é você? Eu disse quem sou, disse assim, esticou a mão dele para tudo. Em Espanha, Cristo pode falar onde quer. Pronto, aí os dois ficaram com cara taxa, e meu pai disse que minha missão lá já estava cumprida. Aí fui para Lisboa, onde eu falei, finalmente, na Europa, o lugar onde o povo fazia um silêncio que dá para escutar uma música fora. Quando eu falei na Praça Doro Silva, a praça principal de Lisboa, foi um momento único. Tem fotos dos jornais da cara, está tudo arquivado. Aqui no Brasil, só para o nosso governo, para ver como o boicote é poderoso, forte. Quando Deus permite que nada aconteça na Terra sem conhecimento de Deus. O boicote é poderoso, forte, que ontem mesmo, esses dias, teve uma cidadã que mora aqui em Brasília, que é católica, que ela disse que nunca tinha visto falar de mim. Olha bem, então, como é que pode? Eu estou para 20 anos aqui, a primeira vez que eu vim aqui foi em 80. Depois em 81, falei na televisão, aí na praça da TV, tinha 5.000 pessoas lá comigo. Quando eu falei, porque eu falei num programa, extinto programa Brasília Urgente, e tinha 5.000 pessoas lá. Lembro até do episódio desse programa de 81, que veio um padreco lá nesse programa, um cidadão chamado Álvaro, que me entrevistou. Talvez você até conhecer, ser mais jovem. E o padreco veio lá, foi anunciado que eu estava lá, o padreco veio lá e me olhou bem, um padreco imediato, disse assim, escuta, se você é Cristo, então diga quanto dinheiro tem no bolso. Só eu sei que tu és ladrão, tu rouba o povo, mas eu não sei quanto é que tu roubasse. Aí ele saiu para casa, e assim, o programa, eu marquei um encontro com o povo na parada da TV aí. Na torre de TV? Torre da TV. E daí, tanto é que ali nasceu a parábola do rei. Uma parábola. Eu estava em cima de um caminhão falando, o povo marcou pela TV, pela Rádio Planalto, naquele dia era uma das principais. Sim. E daí, tinha uma multidão, para falar para todos, tive que subir na cabine do caminhão, subir por trás da cabine, eu falava, o povo. O dono do caminhão certamente era um... Se a gente pegar a palavra, né, ou seja, pegar os escritos, a comunhão, ou seja, o encontro e a fala de Jesus, sempre foi a forma de ele se comunicar independentemente do espaço, da forma, não precisa de uma igreja, de um templo. Mas deixa eu concluir. Então, subi na cabine, eu estava lá em cima falando ao povo, no ápice da oratória.
Aí apareceu, estava me identificado, o dono do caminhão veio ter denunciado, né? Veio por trás e me empurrou para o povo. Daí o povo me pegou, me segurou, e eu disse, agora não vou mais falar aqui. Vamos andar. Aí brodou todo o meio do povo, uns 10 policiais sem farda, dizendo, nós somos da polícia. Então, estava lá bem, agora nós queremos te ouvir, então nós vamos te garantir. Daí que proferi a palavra do rei, que podem ver até hoje no livro Despertador, foi um momento único, que eu não proferia de novo aqui, porque levava muito tempo. Então, vamos lá, você pode ver depois se quiser, foi ali, está ali escrito no livro, foi na Torre da TV, aquele lugar ali, que naquela época, agora eu não sei, naquela época era o principal lugar dali para falar ao povo, né? Agora o tempo passou, eu estou aqui, vai para 20 anos, eu só saio daqui quando me levam em algum lugar, às vezes fui lá no Pontão, mas eu não. Se tem alguém que não conhece Brasília, no sentido de deslocamento, sou eu. As pessoas aqui, porque eles me levam, eu vou e volto. Mas vamos lá, olha outra pergunta. Queria saber, aproveitar nessa linha que a gente começou falando sobre amor, guerras, confrontos, e a sua palavra também do nosso, no início do nosso programa, ou seja, a sua mensagem, falou muito sobre essas guerras que o senhor já tinha proferido há muitos e muitos anos. E a sensação que eu tenho é que em 2023, boa parte do que foi colocado no Apocalipse tem se confirmado. Sim. Ou seja, a guerra de Israel, você vê a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, se a gente pegar em outros tempos, tinham outros nomes essas regiões, né? A gente vê, por exemplo, o Mar Morto, em que começa a ter água potável. Nas escrituras, se eu não me engano, Ezequiel, ele falava exatamente de que um dia iriam surgir, né, ou seja, uma água potável no mar que não tem, e você vê hoje crateras surgindo de água potável. A gente já está vivendo o Apocalipse há quanto tempo, e se a gente está próximo do fim dos tempos, e o que seria o fim dos tempos? Hein? 40 e poucos anos atrás, quase 50, que eu comecei a falar o que falei ainda há pouco sobre o fim da bomba nuclear. Nós estamos vendo uma preparação, a humanidade, os seres humanos, estão sendo preparados para o que é pior. Não adianta dizerem que não. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer que isso que está acontecendo agora não é nada perto do que está para acontecer. E qualquer ser pensante, qualquer ser raciocinante que tenha mais de 7 neurônios raciocinando e quiser pensar um pouco, vai perceber e compreender por que não apertaram o botão agora. E também vai compreender qualquer ser que tem uma noção de aritmética, não sei nem se é matemática, que aritmética é um nome antigo. Eu fui 3 anos na escola pública e aprendi 3 anos na escola pública. Eu sou teodidata, eu sou instruído pelo pai. Muito bem, isso a polícia já viu o meu passado. Eu passei por um processo aqui no Brasil de falta biológica, que era por 10 anos na Polícia Federal, e por último, as autoridades judiciárias reconheceram o meu nome como inscrito e a promotora. Muito bem. Mas então, explicando que qualquer ser pensante pode compreender, e os mais sagazes, por que não apertam o botão agora? Por que ninguém aperta? Primeiro, pense um pouco. A Rússia está contra a Ucrânia, está mais de um ano. Agora, Hamas. E fora os outros países que são menores, que quase ninguém fala, mas estão em guerra. E por que ninguém aperta o botão? Porque, por enquanto, o botãozinho está protegido pela chantagem. Os líderes mundiais que têm o botão sabem, eles sabem, meu pai me deu a saber, que quando aperta um, aperta todos simultaneamente. Por isso que ele disse há mais de 40 anos, me deu a saber, que não vai sobrar muita gente. Muito pouca gente. Então quer dizer que Hiroshima e Nagasaki é um balãozinho de ensaio, perto do que está preparado e inevitável. Eles só estão protelando. Infelizmente, eu não consigo ver nenhuma outra luz, não tem luz no final do túnel, só tem no teto do túnel. Agora não vai morrer ninguém. Isso é importante saber também. Não, ninguém vai morrer, apenas vão desencarnar. Uma hora. Vão desencarnar, sim. E os que ficarem aqui, haverão muitos que queriam ter também partido.
Eu tive visões, meu pai me mostrou desde os 6 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Eu acordava jogando na lágrima da noite, eu parei do quadro em que eu dormia, desapareci. Lá no Bom Retiro, em Blumenau, numa colina onde eu vivia, a parede desaparecia e eu via seres humanos rastejando, gemendo, rastejando sobre seus próprios membros expostos. Eu vi coisas, meu pai me mostrou coisas horrorosas, vi edifícios grandes, vi pessoas sentadas no sanitário e ali naquela noite morri pela explosão nuclear. Vi pessoas entrando no automóvel e não conseguiam entrar, ficou ali. E depois vi também essas mesmas pessoas que não eram mais de carne, só tinham ossos aqui na sanitária, ossos abrindo porta, ossos dentro do automóvel. Tudo isso eu vi, é uma coisa horrorosa. Por isso que da minha infância, eu tinha ordem dele de infância. Hoje eu sei, depois do jejum de Santiago, por que eu não podia falar para ninguém. Porque eu tinha ordem de não contar para ninguém o que eu via. Nada, ninguém. Então, guardava isso comigo. Então, o restante é muito comprida, uma história muito comprida, que quem quiser, se alguém quiser pelo menos começar a entender minha realidade, vai ler os livros de Despertador que estão disponíveis no eric.net, gratuitamente. Ali vai tudo ficar já parte, porque são muitas décadas. Eu vi coisas aqui no Brasil. Eu fui expulso em 98 do Congresso Nacional, me sinto muito honrado por ser expulso. Fui falar umas coisas que... As verdades? Sim, exatamente. Daí tem até por que as verdades? A televisão que filmou a minha expulsão foi a CNT, podem ver, está na web. Eu fui lá, falei contra aquele painel eletrônico que só uma fortuna, e falei contra... porque democracia verdadeira não vem me passar, eu não sou político, nunca vou ser eleito nada. Mas democracia verdadeira não pode ter facultativo. Tá? Porque o povo não teve, o povo no poder, como pode obrigar o povo a votar se ele é o poder? Então ele vai votar quando ele tem um candidato que ele confia nele, e aí ele vai votar. Mas o povo tem que ir votar. Eu falei isso lá no centro de Brasília, na frente do Congresso. Fizemos uma filmagem lá, expliquei, fiz uma campanha sobre isso. Que o povo, no poder, ele não é obrigado a ir votar. Sair de casa, às vezes, empilhado dentro de ônibus, até de caminhão, e votar. Entende? Ele vai votar com muito gosto quando ele tem quem votar. Entende? Então é isso aí. Mas eu continuo sendo o mesmo que deu a César o que de César e a Deus o que de Deus. Só estou explicando que eu não sou cego, eu vejo o que está se passando. Eu estou vendo tudo que passa na sociedade humana. Então essa é a realidade. Então, tem muitas coisas que são... E outra coisa, o que é a democracia? A democracia é o povo no poder e é entre os piores sistemas de governo ainda é o melhor. Só isso. Que ainda, pelo menos, quando ela funciona verdadeiramente, e o que eu estou falando aqui não é... Tem países que são democráticos de verdade, que não precisa ir votar, que não vai na marca. Que vota só se tem quem votar. França, tem vários países. Estados Unidos, se não me falha a memória. Também assim, Estados Unidos. Não tem obrigação de... Então, isso aqui é uma coisa inventada lá nos primórdios. Possivelmente foi o Getúlio Vargas que inventou, sei lá. Que também foi um ditador muito sapiente que teve aqui. Ditador. Ele decretou aqui no Brasil, tem até hoje, o decreto dele em vigor, que o Brasil tem como padroeiro uma boneca de gesso. E o povo brasileiro acredita nisso. E eu pergunto, a pergunta que eu deixo no ar, por que quando ele se suicidou, porque antes de se suicidar ele não teve uma conversa com essa santa, e ela não deu uma solução para ele. Eu deixo no ar. Ninguém é obrigado a crer, mas eu estou falando história. Essa boneca que eles chamam de Mãe de Deus, ela foi encontrada na água, encontrada em 2 pedaços, juntados para fazer ela, e ele oficializou ela como Mãe de Deus. O que é nessa linha? Nada contra, eu reconheço que ele foi um grande estadista, reconheço que foi muito sapiente, fez muitas obras
virtuosa a favor do povo, reconheço tudo isso. Né? Só que estou mostrando que ele é um ser humano. E que como ser humano, ele aceitaram que ele decretasse quem é a mãe de Deus. Mas bem, eu digo em verdade que Deus, o meu Pai, o Supremo Criador, é o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, o único Senhor do Universo. Então, como ele é um ser incriado, quem não conhece etimologicamente, assim, no caso dessa palavra, ser incriado é um ser que ninguém criou, que ele é o único ser incriado. Ele que é o Criador, o Supremo Criador. Então não pode ter mais. Essa é a grande verdade. E aí tem outras coisitas mais que cada vez inventam mais uma coisa para enganar a nação. E eu, ao mundo, com a missão de falar a verdade, eu sou radicalmente contra o chantagismo. Posso provar misticamente que meu pai nunca mandou fazer chantagismo. E posso provar como. E eu sou contra a venda de falsos sacramentos. Eu já disse há 2000 anos, dai de graça recebeste. Mateus 10, versículo 8. Logo, eu sou contra que explore o povo, os povos humildes. Também sou contra que, pelo menos eu não peço e não mando meus filhos pedir esmola, porque meu pai não é mendigo. Aí pergunta, mas então do que vive, gente? Do que eu vou construir? A substituir da autenticidade, da legitimidade. Porque eu sou legítimo, sou autêntico. Aqueles que têm olhos para ver e ouvido para ouvir, e que eu tenho mais de 7 neurônios funcionando, acabam raciocinando e vindo a vantagem de ter parte com o reino de Deus, sem eu pedir, sem nada. A confraria dos benemertos anônimos que participam, e assim foi a América Latina toda percorrida, sem pedir nada para ninguém. Cada país que eu chegava, quando eu ia na praça pública, no meio do povo, alguém brotava, me levava para sua casa, de lá reunia as pessoas, e depois eles queriam ver como eu vinha até ali. Eu digo, teus irmãos do outro país que eu tive, me fizeram essa pergunta e depois fizeram uma vaquinha e compraram a minha passagem. E agora eu estou indo para então quando é hora de partir, não sabia que eu vou comprar uma vaquinha de novo. E assim a América Latina toda, a Europa toda, eu vivi, a bem dizer, na Europa, os franceses que foram mais, digamos, ligados a mim, que mais participaram quando eu vivi 7 meses. Então, isso é outra coisa, você vem fazer entrevista, mas fica à vontade. Sim, não, eu ia perguntar, você até respondeu nessa linha, como é que você vê os falsos profetas e a questão da igreja? O senhor falava sobre a questão do dízimo, mas a gente vê que muitas pessoas, no desespero, se diz ou se entrega ao que seria o Cristo dela para algum tipo de denominação. Como é que o senhor vê essas pessoas que acabam explorando da fé, que é tão particular, e acabam transformando isso num comércio? Pergunta, na verdade, são várias perguntas. Eu espero vai responder todas. Sim. Porque uma pergunta sobre religião e igreja. E depois outra da exploração da fé, se me ajudar. Sobre os falsos profetas. Os falsos profetas, né? Igreja. Então eu tenho que primeiro explicar o que é religião. De novo, vamos salvar etimologicamente a palavra religião. Religião, emanada do latim, quer dizer religar. Tá. Então, se o Senhor, meu Pai, que é também vosso Pai, se assim eu compreendeis, é onipresente, onisciente, onipotente, ele não, como onipresente, tu não pode fugir dele nem na hora de cometer um delito. Ele vê tudo, ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. A hora que abandona a ponta do teu dedo, ele necrosa. Teu corpo, a hora que Deus te abandona, tu fica gelado, duro. É no Espírito que o Senhor habita, em todos nós. Muito bem. Então, se Ele não te abandona, nem na hora de cometer um delito, não pode fugir dele, por que tu precisa de religião para religar com Ele? Precisa de um espetalhão que vai te religar com Ele, se eu há 2000 anos, deixei, por isso tem crucificado, porque eu falei uma coisa que feriu todo o comércio da época. Quando eu falei, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em seguida ele veio o espaço e te abençoou. Mateus 6, versículo 6. Fala. Então, muito bem, dessa hora em diante passaram a me odiar muito, porque daí se
Por isso eu disse, são várias perguntas, mas só vou responder a primeira. Daí, daquela hora em diante, passaram a me odiar muito, porque foi escasseando. As pessoas que vinham amarrar boi e vaca na frente do templo para pagar pecado, não precisamos ir lá pedir autorização para falar com ele, vou lá em casa. Daí o lucro começou a partir e culminou o ódio contra mim quando eu também sacudi, chicotei os vendilhões do templo. E daí então viram que eu chamaram de anarquista, que eu vim desde a Galileia até Jerusalém fazendo agitação, mas acontece que eu tenho que falar a verdade. Se a verdade agita, paciência, eu tenho que falar a verdade. Dói ou não dói? A verdade. Então daí, porque a verdade deveras é uma fera perigosíssima, que ninguém gosta de vê-la solta por aí, quase ninguém. Então daí, neste caso, religião, vamos acabar então com isso. E eu disse para orar no quarto. Então para que religião? Há milênios. É que, claro, como eu disse, eu tenho só 3 anos de autoescola, até a Polícia Federal me investigou tudo, demorou para compreender que sim, eu não estudei mais 3 anos na escola. Mas acontece que eu sou teodidato, que nasci pelo meu pai. Eu posso vos dizer que há uns 4.000 anos atrás, 5, não tinha religião. Para quê? Para quê? Você pode falar com Deus diretamente. Para quê? Aí é que está. Quando eu partir daqui da Terra, eu vou deixar condições dos seres humanos que ficam aqui a instruir os seus descendentes a ler a literatura que eu deixo. E falar com o Pai diretamente. Pense bem os crimes que cometem nas igrejas. Recentemente eu vi na televisão que um cidadão foi assassinado dentro de uma igreja em Londres. Os outros aqui no Brasil também. Então tu fica na tua casa, tu ora no teu quarto, fecha a porta, por quê? Porque eu falei 2 minutos, porque às vezes um cão de estimação pode entrar, um parente que não pensa como tu, então tem que fechar a porta. Para tu coloca a tua simbiose com o pai lá. Aí tu pede para ele, quando termina de fazer, coloca com ele, põe as mãos assim, aí depois tua casa toda, a energia dele vai vazar e a casa toda fica energizada. Então não tem, agora tu vai hoje em dia, até providencialmente, as igrejas estão super barulhentas, Deus permite que tudo isso acontecesse para mostrar que não é a casa dele. Mateus 24, que estamos dos falsos profetas, vão lá. Eu disse a Deus, orai, tem que falar assim de falsos, orai e vigiai que ninguém vos engana nisso. Muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível, fossem isso. Mateus 24, versículo 5, no versículo 5 é que eu falo meu nome. E é por este motivo que meu pai me enviou com um nome novo, Ingrid. Como está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. Sabe o que eu tomei aqui? O que você tomou? O que eu tomei? Mel. Mas mel é bom para tosse, assim como a água para ajudar. Emergência. Exatamente. Muito bem. Então, Mateus 24, versículo 5 e 24. Agora, meu pai, eu vim com o nome novo. Isso aí é Apocalipse 3:12. 3:12. Eu vim com o nome novo para diferenciar-me justamente daqueles que todos dizem que eu sou falso profeta e não conhecem a Bíblia, ou fingem não conhecer. Porque lá tem escrito que eles viram em meu nome. E eu nunca usei meu nome obsoleto. Jesus, o nome obsoleto, tem até cachorro com o nome de Jesus. Então, meu pai disse que eles viriam em meu nome conforme eu falei a 2 minutos. Bem, o que eu esqueci de responder alguma coisa? Não. Ele tem que dizer. Esqueceu? Não, eu acredito que não, porque ele falou dos falsos profetas, falou do dízimo, o senhor já tinha até respondido. Eu quero aproveitar, já que o senhor falou, sobre a questão de revelação, o momento que o senhor deixar a terra, se o senhor recebeu já essa revelação de até quando que vai o seu trabalho, a sua proposta aqui entre a gente, entre nós. Assim como o senhor recebeu a revelação em 1979, né? Se o senhor já recebeu isso do Pai também, essa revelação? Não, dia não. Como há 2.000 anos, eu disse, tenho sinais para saber quando é que até quando eu vou ficar aqui. Eu disse há 2.000 anos
que está previsto em Apocalipse, que eu estarei com o cabelo branco da cor da neve. Meu cabelo não está branco, eu não vou tingir. Então, depois que estou com o cabelo branco da cor da neve, é que toda a humanidade vai ter certeza de quem eu sou. Porque agora eles me olham, veem. Todo olho verá. Hã? Todo olho verá. E todo, está em Apocalipse, todo olho verá. Apocalipse 1:7, todo olho verá. Hã? Apocalipse 1:7, Todo olho verá. E 1:14, seus cabelos estarão brancos. da cor da neve. Então quer dizer que tudo vai se cumprir o que está previsto. Agora o dia mesmo, qual outra coisa? Nem respondendo a tua pergunta. Não, com relação a... Deixa eu só concluir. Claro. Já que tu perguntou. O que é que tu sabes? Podes crer ou não, pode pensar que eu não vivo aqui nesse mundo, eu não sou desse mundo, eu estou aqui. Eu tenho consciência que eu tenho um lugar muito melhor para viver, eu vivo num lugar muito melhor que não é aqui na Terra, enfrentando essas coisas. Eu tenho consciência, eu tive experiência fora do corpo. Eu sei que eu vou cumprir minha missão, mas talvez eu seja o único terráqueo, o único habitante da Terra. Não, eu sou extraterrestre, não sou terra. Porque os aqui têm medo de morrer. Eu não. Eu passei por mais de 20 acidentes de automóvel. Tá? Eu fui detido mais de 40 vezes. Eu passei por provas que ninguém pode mandar. Porque eu tinha que passar. Meu pai disse que eu tinha que passar por tudo isso para ter certeza de que tenho que cumprir minha missão. E a coisa que mais mata os terráqueos é o medo de morrer. O medo mata. Quando tu tem medo de morrer, tu morre mais rápido. Então tu tem que confiar no Senhor. Cada vez que tu fica com medo de alguma coisa, tu estás traindo Ele. Se tu és ignorante, se tu não sabe dele, tudo bem. Mas se tu sabe dele e ficas com medo de alguma coisa, tu estás traindo Ele. Porque a hora que tem só um cérebro, a hora que tu fica com medo dele, de morrer, tu está desocupando a presença dele, deixando ele de lado. Tu confia nele, não tem bala perdida, não tem nada. Tu não pode, porque confia em Deus, entrar na jaula de leão também não. Tu estarás tentando o seu Senhor. Mas tu deve confiar nele, tu deve, antes de sair de casa, invocar o Pai. Porque o mundo está de cabeça para baixo. Invoca o Pai, proteção. Aí tu sai de casa tranquilo, tu vais, volta, tu vê as coisas horrorosas. Eu ensino aos meus filhos a ver. Eu ensino que são obrigados a ver a mídia. Eles têm que ver tudo que acontece. Aqueles que querem ter cabeça bem boa têm que ver tudo que acontece para analisar. Não pode fugir, não pode se esconder, se trancar uma coisa. Não. Tem que ver o que está acontecendo, mas confiante no Senhor. Saber que se tu confia no Senhor, nada pode acontecer. Tem muitas vezes que tu podias ter que ir para um lugar onde podias ter uma bola perdida, uma coisa, e acaba furando teu pneu, acaba acontecendo uma coisa que tu não vai naquele lugar. Às vezes pode ser até preso, depois, por engano, então tá, me libera, mas aí deu tempo de passar naquele lugar onde eu ia poder morrer. E uma vez eu lembro que um cidadão estava viajando num avião com um ministro de Estado. Eu sei dizer que estava, o ministro de Estado, ele morreu num acidente lá no Pará. O cidadão até reclamou que o partido ele deixou fora, depois ele viu o avião morreu todo mundo e ele estava solto, vivo. E assim por diante. Então, em qualquer lugar que você for, se você confiar nele. Agora, olha onde está a imbecilidade das religiões, das igrejas. Olha como está lá, como a igreja é para enfraquecer o indivíduo, quer ver? Se você crê que a igreja é a casa de Deus, lá é a casa de Deus, então tu está inseguro na tua casa é de quem é ela então? Você faz o que eu mandei orar no quarto, já sabe que a tua casa é a sucursal da casa de Deus. A casa de Deus, nenhuma brigada é aqui, mas a tua casa é a sucursal. Lá na tua casa, tu não precisa vir aqui, sabia que eu não mando ninguém vir aqui. Não, tem muitas pessoas que não vão vir aqui. Ele põe um obstáculo para vir aqui, tem que passar por um processo de triagem. Lógico. Mas Cristo fala com todo mundo, sim, eu falo com todo mundo, na praça, na pública. Com quem se acerca eu falo. Mas aqui na casa do meu pai, para vir aqui, eu recebo qualquer pessoa, seja a cor, não importa, a profissão, não importa, qualquer pessoa,
bota o nome dela lá no dia, marca o dia e tal direitinho, naquele dia eu recebo a pessoa. Então agora, para tu ter a proteção de Deus, tem que ir na casa de Deus. Quer dizer, então o que tu és? Tu ignora o que significa a palavra onipresente. Então, se Ele está em ti, Ele é onipresente. Então tu pode invocar Ele dentro de ti, no teu quarto, e pronto. Tu não precisa ir. Agora vem uma igreja como o clube, eu não sou contra. Sei que não dá para encontrar amigos, talvez, mas ir na igreja por causa de... E hoje em dia, se alguém analisar bem as coisas que modificaram nas igrejas, estão modificando obrigatório ainda mais, estão sendo vazias as igrejas, estão esvaziando, mas se analisar muito bem, claramente, que o indivíduo sai de casa, vai na igreja, vai procurar alguém lá, sacerdote, pastor. Agora as coisas estão se aflorando, as coisas estão aparecendo na mídia. A mídia não está mais conseguindo esconder o que fazem eles. Então vai lá te ajoelhar dentro de um pedófilo, de um comerciante da fé. Enfim, por quê? Se eu creio, cristão autêntico, só aqueles que guardam o que eu ensinei. Os que não guardam o que eu ensinei não são cristãos. São jesuítas que vão atrás do Jesus, nome é obsoleto. Agora o cristão verdadeiro, ele olha em casa, no quarto, porta fechada. Não precisa ir em lugar nenhum. Além de sair da tua casa, botar gasolina, ir lá na igreja, escutar. E outra coisa interessante que ninguém prestou atenção, quase ninguém. Da tua geração talvez não, porque veja uma coisa, antigamente, preste atenção, por que as igrejas estão assim em falência? Vamos começar pela Madonna do Apocalipse 17. Né? Por que antigamente, eu me lembro muito bem, eu era criança, eu tomei primeiro banho, fui na catequese e tudo, meu pai depois no jejum me explicou porque eu tinha que passar por isso para conhecer os malandrardeiros. Então tu ia na missa, com tua mãe, né? Não creio que tu fosse, mas enfim, uma criancinha com a mãe na missa, escutava lá na missa, virava as costas do povo, e começava a Dominus Tobego, lá em latim, 20 minutos, uma missa em latim. E a criança fazia qualquer barulhinho, cala a boca, meu filho, não vê que o padre está falando com Deus. Agora, depois que começou a falar em português, eles viam o que ele falava, aí acabou a fantasia. Acabou, antes era o padre está falando com Deus. E daí tinha Marcel Lefebvre, arcebispo, inteligentíssimo, francês, que ele rebelou-se, ficou até o fim da vida dele rebelado, rezando em latim, porque ele sabia que se for rezar em francês não dava em nada. Ele ficou, tinha até sucursal em Buenos Aires. Eu em latim eu vi em Fátima. Em Portugal eu vi uma missa em, não sei se ainda tem. Sim, eles falam, mas tinha em Fátima. Mas analise bem, analise racionalmente. A criança vai pegar pela mãe, né? Como eu fui, 5, 6 anos, certo? Só que ninguém me mandou calar a boca, mas estou dando um exemplo. Ela faz um barulhinho qualquer, a criança é capaz de fazer um barulhinho. Não vem que pode estar falando com Deus. Assim que a criança fazia. Depois elas mesmo não podiam mais falar nada, a criança fazia barulho. O padre vinha lá, muitas vezes pedia ainda mais dinheiro, muitas vezes subiam, tinha um lugar onde subiam uma espécie de escadinho lá, e ficava falando lá. Mas o discurso dele ficou vazio porque as pessoas não emitiam mais aquela conexão, os ouvintes, e por isso que as igrejas faziam. E a hóstia também, o mistério da hóstia, que era ele que dava. A hóstia, isso é importante esse detalhe. Porque o povo não quer saber, o povo quer obedecer. Mas não quer saber. Sabe o que quiser se ofender, se ofender. Senão, o significado de galera. Pense quem quiser. Vamos lá. Preste atenção. Quero mesmo falar a hóstia. Eu fui levantar cedo, que eu fui o William Tais, meu genitor. Era um homem muito católico, muito rigoroso. Mas Madalena não, ela não era tanto, ela só acompanhava.
Mas daí são os meus genitores. Daí que Deus disse, eu pessoalmente vou ter na sepultura, pedindo que unicamente eu fosse. Repudiaram a hóstia na última hora. Também não é. Eu fui expulso do Hospital Santa Isabel de Blumenau, que não aceitou a hóstia, então vai morrer em casa. Foi e me encontrou. Muito bem, então, a hóstia. Preste bem atenção. Então, o Andrético ficava lá, tinha um balcãozinho assim, sabe? O cara terminava de sair, fazia a confissão em jejum, ia se ajoelhar na frente daquele balcãozinho, o Andrético do outro lado, e era assim, tinha que ficar com a língua fora da boca e o olho fechado. E ele dizia, corpo Cristo, corpo Cristo, corpo Cristo. E eu podendo encarar a boca, não podia mastigar. Não, tem que Tinha desmanchar. que confessar antes. Tem que confessar, tem que confessionar. em jejum. Em jejum. E olha só, depois agora nem mais o padre que entrega, chamaram ministro de Eucaristia. Então por que não tem mais padre que entrega? Não, porque não tem mais tanto querendo ser padre. As simbologias, né, que se criam. São as simbologias que acabam se criando. Não. Se alguém raciocinasse, eu falo a verdade. Sim, a verdade dói, eu sei que dói. Mas é verdade. Sou obrigado a falar a verdade. Para isso eu vim ao mundo. Então, daí, se tu analisar bem, como é que eles conseguem, hoje ainda, ter pessoas instruídas, formadas, médicos, advogados, engenheiros, pessoas que estudaram academia e tudo, e que tiveram que estudar parcamente a história, porque aqui na América Latina era proibido. Nas escolas que eu participei de universidade, lá inclusive eu estive em todas, como conferencista. Aqui em Brasília eu tive 2 vezes na USP, na UNB, e numa outra que eu não lembro o nome, em São Paulo, na USP, na FAP. Então eu conheço como é que funciona a coisa. Eu estive lá, conheço como convidado, como palestrante. Então, era proibido aqui na América Latina, por exemplo, agora não sei, faz muitos anos que eu não vou, mas era proibido, eu conversava com os professores, ele falava, era proibido contar aqui na América Latina que a Capela Sistina, que a Madonna do Apocalipse 17 mandava recrutar meninos de 8 anos, católico, filho católico, para castrar eles, para cantar na Capela Sistina com aquela voz peculiar. Isso aí não falam aqui. Né? Eu tenho arquivos, onde tem o último que foi castrado ainda, foi em 1900, se não me engano, que isso foi abolido. Então quer dizer que os historiadores, e outra coisa, isso é pouca coisa pequena perto da Inquisição. Então eu fico perguntando, pensando, como é que uma pessoa, eu sei responder também porque um médico, advogado, estudioso, e aceita ser conivente, cúmplice de um ambiente deste, depois de ter estudo, de que quantas pessoas foram queimadas por terra. Vocês assistam um filme do Giordano Bruno, vai bem. E aí vai. Então, que tudo isso aqui eu estou falando, tu podes compreender ou não, podes ficar com raiva de mim ou não, mas eu tenho que falar a verdade. Então, daí, por tudo isso, eu não consigo, depois que eu com 9 anos de idade, rompi no confessionário com a Igreja Romana, com o Frei Roberto Hoffmann. Tá? Eu confessando e falei, como tinha sido instruído na catequese em busca, eu tinha que ser, lembro até hoje que eu tinha que dizer para o padre: Padre, dá minha vossa bênção porque eu pequei, cometi os seguintes pecados, depois desses são os pecados que eu me lembro. Eu instruí então direitinho, né? Eu tenho certeza que não muda muita coisa. Daí, eu lembro até quem foi minha catequista. Chamava Hoffmann, o primeiro nome, Mercedes Hoffmann. Todo lembra? Quem quiser pode ir lá investigar no canal e tudo isso existe. Daí então, como é que uma pessoa esclarecida, eu já interroguei muitos, como é que ela pode ir lá continuar participando dessa tramóia? Eu tenho parentes biológicos que vêm disso aí, falando em biologia, né? De sangue. Então, claro que eu não vou citar o nome deles, deixei eles embarcados, que agora estão cuidados, não podem mais mudar. Certo?
Então tá, estou falando tudo isso para vocês compreenderem que é uma coisa assim absurda. Religião. Ah, tá, então agora vamos lá mudar. Deixa a dona uma publicidade. Então agora vamos para as igrejas dos evangélicos. Né? Igreja dos fariseus contemporâneos. De onde é que elas surgiram? Primeiro, segundo nos conta a história, o Lutero, que se amaziou com uma freira e tinha que sobreviver, foi sobrevivendo com as teorias dele, etc. Então, quer dizer que, porque se tu está alguma coisa que está errado e tu sai dali para continuar fazendo a mesma coisa, tu queria ganhar mais dinheiro com a tua conta. Se uma pessoa pertence à religião errada, ela sai e vai carpir um lote, vai fazer outra coisa. Não é obrigado a carpir um lote, né? Tem estudos. As opções. Agora, que ele sai dali, rebelde. Um rebelde é como se tivesse um negócio, tu ensinasse o teu empregado a descobrir o segredo da tua tramóia, ele vai fazer por conta dele. É isso. Então, depois veio o Calvino. Então, Lutero, então, vocês sabem, as igrejas luteranas. Sim. Depois veio o Calvino. Calvino, presbiteriano, etc. Igreja, tal. Mas vamos deixar esses dois de lado, que ainda têm um respingo de legitimidade da igreja que era europeu, né? Certo? Então tá, então lá o Alexandre, de onde é que surgiram? A reunião de vigaristas nos Estados Unidos, que pessoas ambiciosas, olha só como quero, mas olha como isso dá dinheiro. Eles começaram cada um com uma denominação diferente. Aí veio carismático, veio um monte de outras coisas. Tudo lucro já. Não tem nada que deu tanto lucro até agora, peraí, agora vai mudar as coisas, estão mudando as coisas aqui na Terra. Tem muita gente que está começando por necessidade, por fome, por doença, deixando de crer nesses que usam o meu nome antigo obsoleto para ganhar dinheiro. Tem muita gente, mas não é o suficiente, mas tem. Nosso programa ele tem 1 hora, mais ou menos. Aí eu gostaria, pelo menos, se você me permitir, mais uma pergunta. E aí depois também se permitir para os nossos arquivos tirar uma foto com a gente, mesmo que seja à distância, sem problema nenhum. A minha última pergunta seria o seguinte: está chegando o fim do ano e eu sei que você é muito crítico sobre as convenções que tem com relação ao Natal, né? Sobre a festa do Natal. Muitos comemoram ali o nascimento de Jesus Cristo, e eu ouvi algumas vezes de teólogos, aí eu não sei ao que ponto é verdade, mas a partir de pesquisas, de que se tivesse uma data aproximada do nascimento de Jesus, né, no passado, não seria dezembro, e sim algo próximo que seria a Páscoa. Abril, março, seria na segunda semana, né, ali seria até a segunda quinzena de abril, alguma coisa do tipo. Se possível, eu queria que você falasse sobre isso e sobre o Natal, como é visto pela sociedade. Em primeiro lugar, quem é que inventou o Natal? Natal de Soles, o imperador Constantino, foi um homem muito inteligente, uma raposa, um homem muito sagaz. Que o Sobrado fala sobre isso, já fiz essa pergunta, claro. Pular. Então ele foi muito sagaz, tem que reconhecer que ele foi mais sagaz do que o Justiniano. Muito mais. Então ele percebeu que não adiantava mais matar cristãos. Cansou, Roma, de matar cristãos, de dar para os leões, enfim, cansou. Então, porque eles se multiplicavam. Tu matava um cristão, ele tinha um parente, 2, 3 parentes que não eram, viravam cristão, então, até para se ligar. Daí aumentava mais, cada vez mais. Então ele teve uma visão pragmática, sagaz, maquiavélica. Maquiavel ensinou também as coisas antes, depois dele. Né? Muito bem, mas Maquiavel não tem culpa nenhuma, morreu pobre. Maquiavel foi um grande inspirado sábio. Confiando em tudo que ele falou. Então daí no caso do Constantino, ele percebeu que não ia mais continuar
Daí ele pegou um gesto sagaz. Ele resolveu falsamente cristianizar os pagãos e falsamente, corretamente paganizar os cristãos. Ou seja, ele paganizou os cristãos. Deu para entender? Sim. Então, ele adotou, assim, tanto é que se você estudar a história, você vai ver que antes da minha crucificação, tinha uma mãe de Deus lá que desfilava numa dor, mãe de Deus, com o filho ora no colo, como era o nome dela? Isis, pois é. Então tinha uma mãe de Deus lá para que foi. Então ele pegou num gesto assim, aquele golpe, que uma escolha ficou, às vezes não também, ele conseguiu transformar. Aí os cristãos que estavam cansados de enterrar defunto, então resolveram, finalmente acreditaram que ele tinha sido cristianizado. Né? Daí aceitaram, pelo símbolo não, uma data para o nascimento de Cristo. Que era Natal e Sol, uma festa pagã que já era dos pagãos. Inclusive, a Madonna do Apocalipse 17, que é na cidade das Sete Colinas, ela simplesmente aderiu tudo com o paganismo e apenas foi um gesto magistral pelo imperador fingir que cristianizava os pagãos, mas paganizou os cristãos. Sobrou pouca coisa. Daí tudo bem as coisas, as invenções, só para você ter uma ideia de quantas coisas inventaram depois da minha crucificação, quantas mentiras inventaram. Tem em Mateus 17, versículo 27, se não me falha a memória, são coisas que os cristãos até hoje, que se pensam cristãos, continuam babando, acreditando que isso é verdade. Que eu estava na aula marítima com Pedro, olha bem que absurdo, e vieram os tributaristas cobrar meu imposto. Olha nesses versículos que eu citei. E eu disse, Pedro, joga o teu anzol no mar, e o primeiro peixe que vier de lá abre a boca dele, tira de lá o dinheiro para pagar o nosso tempo do meio dele. E até hoje os cristãos acreditam nisso. Quer dizer que eu teria feito um milagre de falsificar dinheiro, então. Né? O peixe abre. Então é tão infantil essa fantasia, como as outras, que eu transformei água em vinho. Tem tantas coisas que inventaram. O senhor caminhou sobre as águas? De eu andar sobre as águas. Eu ando até hoje sobre as águas, mas não de carne e osso. Eu vou às vezes em Camboriú, vou até, quando eu ia em Camboriú, onde eu ia lá numa ilha que tem lá, mas não de carne e osso. Eu ia espiritualmente, eu ia lá. Assim como eu posso ir até para Jerusalém espiritualmente. Não vou precisar uma sujeirada muito grande lá. Muito bem. Então, daí, só para ter uma ideia, pense bem quantas coisas que fizeram, e me olvidando da viagem de caminhos para o céu. Essa é a cereja do bolo. A coisa mais absurda que o ser humano, que inculcaram na cabeça do ser humano, aqui na Terra, na minha ausência, e o Paulo foi o principal apologista dessa mentira. O Paulo confessa que é o primeiro confessor, que confessa quando ele com as minhas mentiras ele enaltece a Deus, porque me julgais pecador. Romanos 3, versículo 7, tá? Onde ele confessa que é mentiroso. Quando alguém confessa que é mentiroso, já sabes que então restando que ele fala, não pode confiar. Tá? Muito bem. Não posso esquecer da ressurreição. Tem que falar mais uma coisinha sobre Paulo. Que. Bom, vamos logo. Não, eu ia pegar esse gancho ainda do Natal, o senhor sempre explica sobre a humilhação que os pobres sofrem. É. Essa é uma parte também. Natal é a data mais triste para os pobres, né? Porque eles vêm pela televisão ricos, trazer os presentes, as crianças, né? Ai, fulano ganha um carrinho, fulano ganha mais do que, mais aquele, né? E eles não ganham nada. Fiquei sabendo esses dias, não lembro mais quem falou, que uma criança estava chorando porque não ganhou nada. Não tem o que ganhar. Tem uma data para humilhar os pobres. E daí, quando muitos dão uma esmolazinha para os pobres, mas eles pensam que pobre não enxerga, os pobres enxergam. Porque lá estão nadando
estão ali. Então, tudo isso aí são coisas, entende? Que fantasias, que é uma crueldade com os menos favorecidos. E outra coisa, já que isso é uma coisa que é muito longe, mas mais uma outra coisa, que fazem campanhas contra o controle da natalidade, campanhas a favor de crianças pobres, com o controle da natalidade, querem que continuem criando crianças sem lar, sem nada, para em nome dar a pedir esmola, meu Deus do céu, que coisa triste. Entendeu isso? Vocês nunca pararam para pensar isso? Em nome das crianças pobres, eles pegam esmola. E dão uma migalha, mas o restante é eles que ficam. Eu vi de perto isso lá em Blumenau quando eu era criança, quando eu era adolescente. Então, por isso que eu posso falar, é muito triste tudo isso, muito. Eu já falo assim, uma oração. Eu só queria, para a gente encerrar. Mas eu queria salientar uma coisa. Claro. Eu vou falar, eu estou gravando, eu não vou. Estamos gravando, claro. Mas eu vou aproveitar para falar mais uma coisa que eu ia esquecendo. Na ótica do Sumo Pontífice da Madonna do Apocalipse 17, tem dois tipos de pessoas que podem abordar ou não. Tem nos registros históricos que o Papa da época proibiu o aborto na África. E na Bósnia, ele mandou que abortasse. Outro Papa. Todos infalíveis. Na Bósnia, porque era. Depois passa para ele a informação de onde é que está isso. Está circular do aborto. Acho que tem. Não, Aborto e infalibilidade papal é ali. Está no livro do Despertador. Então veja, só que a pergunta que fica no ar, que o meu discípulo Francisco, que Deus o tenha em sua santa paz, que era historiador há 12 anos, ele disse, será que ele que escreveu essa circular? Será que é porque os padres, os fetos, as freiras da África proibiram de abortar? E as freiras da Bósnia proibiram. Será que porque um Papa era mais infalível que o outro? Mas a razão racional, quer dizer, segundo ele falou, na opinião dele, que está lá no livro, é que aquelas da Bósnia foram estupradas por pessoas que não combinavam com a cor da raça delas. Que não vai ver, isso é uma coisa tão pesada, tão. Aliás, Está no livro Despertador. que é tão grave para gravar isso aí. Tivesse botar lendo esse trecho aí, mas. Deixa eu não adianta essa entrevista assim que eu não posso falar essas coisas sem poder botar. Só o trecho da missão? Só. Se eu pudesse Deixa eu só lições. conferir se está nesse livro hoje. Isso é uma coisa muito grave. Sim. Tem que mostrar a cobra e mostrar naturalmente. E Cristo elucida a questão do aborto, está no 2, tá? Na página 291. Agora esse da Infalibilidade. infalibilidade, eu acho que está nesse aqui. A gente vai colocar a imagem dos livros durante o programa, que a gente vai, se você está falando, a gente vai colocar, eu recebi também já os livros, enquanto você fala, a gente vai colocar as imagens também. Isso, não, a gente vai colocar também o site certinho, assim como a imagem do livro. 288 está o aborto e a infalibilidade papal. 288. Exatamente sobre aquele, sobre essa parte aí das vozes, né? Freiras. Para ter certeza que os países que eu falei isso também, eu não tenho certeza do país. Quem fala isso é aquele historiador que morou comigo 12 anos já. A infalibilidade papal trata-se de mais uma invencionice, um absurdo de Roma, a fim de exercer o domínio sobre as massas e manter alienadas das mentes. Sobre a paz de Deus é infalível, unicamente ele, por ser perfeito, não erra jamais. Se não, vejamos, pois, quando da formação do Exaire, no decorrer da Guerra da Independência, várias freiras belgas foram estupradas pelos soldados das forças rebeldes e Paulo VI, o Papa da época, autorizou o aborto. O mesmo aconteceu com freiras da Bósnia
e João Paulo II recusou-lhes o direito de abortar. Será que um dos dois papas, entre aspas, é mais infalível que o outro? Ou será que a diferença de atitude reside no fato de que as freiras belgas foram estupradas por negros e as da Bósnia o foram por brancos? Acaso o problema não estaria no âmbito do racismo? É a pergunta que eu botou no ar. Analise bem. Quer dizer que então, ele autorizou o aborto nas africanas. E na outra não. Só para ter uma ideia do que é coerência, o que é incoerência, quiseram não ter, é um assunto muito pesado que eu estou falando aqui, mas é verdade. Tá? Isso aí está muito tempo no ar. Então, é só uma questão, não é uma questão de ver para os que acreditam nessas criaturas, se tem coerência nas decisões que tomam. Agora mesmo vi pela televisão, pela mídia, que a Igreja espanhola vai indenizar milhares de pessoas que foram vítimas de pedófilos. Sabe, a mídia, para quem quiser ver hoje mesmo. Eu não tenho dito, eu não gosto de falar isso, que me dá um mal-estar até em saber que alguém usar no meu nome, ou falar, não dizendo que é Igreja de Cristo, fizer tantas barbaridades. Se eu quiser, eu mando a circular do aborto para ele, que o senhor fala explicando detalhes. Eu explico sobre aborto para entender, inclusive cientificamente. Tem que entender a coisa para entender por que é 1000 vezes melhor interromper um conjunto de células em evolução do que botar no mundo uma criança sem lar, para servir apenas de objeto de Um instrumento, né? Um instrumento. Acaba servindo apenas como instrumento, como objeto mesmo, né? Mas nos primeiros dias, só, senhor, por favor. Não depois de meses, nos primeiros dias. Sim, nos primeiros 3 meses. Eu falei um conjunto de células. Que ainda não tem espírito. Exatamente. Aí o espírito só acopla no feto na hora que ele expira o primeiro ar auxiliar vivificante. Enquanto ele está na bolsa de água, todos os movimentos que ele faz lá, que pensam que é dele, não é o estímulo do céu da mãe. A missa explicar circular, para tudo explicar detalhado, não sabe como. Vou pedir o pai uma bênção. Por gentileza, agradecer primeiro por ter recebido a gente aqui, todos vocês, esse programa especial de fim de ano, ao INRI, a todos vocês pela a gentileza mesmo de poder receber a gente aqui para conversar com o INRI. Muito obrigado, viu? Parabéns, serei depois. Ele disse que queria uma foto, o senhor pode? Sim, mas aqui com você. Isso, claro. Eu não sou um artista. Sim. As pessoas que querem fazer bem aqui, É para registro mesmo. Pronto. Então, muita gente que pensou que eu era artista, porque eu fui nos programas de televisão, mas eu fui onde me convidavam, fui em programas de televisão dos mais esdrúxulos, imagináveis e inimagináveis. Mas levou a palavra, conseguiu, né? Sim, que lá alguém podia me ver. Em Peru, eu nunca me esqueço que me levaram para uma boate imperial em Taga, isso em 1979, logo depois que eu jejuei. Me convidaram e insistiram, eu fui. Cheguei lá, tinha aquele lugar onde a mulher faz striptease, aquela parte clara, mas não tinha mulher nenhuma, e tinha um monte de gente lá fumando, né, no boate. Cheguei lá, dei esse sermão sobre o fim do mundo que vocês escutaram agora. Quando eu fui vendo, os cigarros eram todos apagados. No final, silêncio total, eu pedi o pai a bênção. No dia seguinte, estava hospedado no Hotel Imperador e embaixo era o boate. No dia seguinte, veio 2 funcionários do governo dizer para mim que nunca tinha visto alguém falar com eu, etc, etc. Né? Enfim, onde me convidavam, eu fui. Eu fui de madrugada em Paris, me buscaram no Montaterre, onde eu estava vivendo, para falar numa rádio clandestina, rádio Ici Maintenant. Porque lá na França, naquele tempo, as rádios eram todas oficiais do governo. E me levaram de madrugada, era num porão, e lá eu falei, até lembro que tem um argentino que me entrevistou, eu falei com ele em espanhol, numa rádio clandestina, de madrugada me buscaram lá. E eu fui. O Jean foi junto, porque ele morou comigo aqui, ele me levou. Eu pedi para a bênção e liberar todo. Pode fazer.
Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto de quadradores temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, por todo sempre, ó Pai, que paz seja com todos.